Convênio entre o Executivo e o Judiciário é assinado. Juízes aprofundam discussão sobre a PEC 33. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebe comitiva para discutir a criação do Juizado do Torcedor. E no Justiça em Foco de hoje vamos receber o Dr. Hamilton Carneiro, juiz da primeira vara criminal de Aparecida de Goiânia. Ele vai falar conosco sobre internação compulsória. Esses são os destaques do Agenda Judiciária de hoje, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que já está no ar. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Prefeitura de Goiânia fazem parceria em sistema de informática. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, e o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, assinaram um termo de cooperação que tem o objetivo de integrar os dados entre os sistemas de informática do Tribunal e da Prefeitura para conferir agilidade à cobrança judicial de débitos fiscais. Para o juiz auxiliar da presidência, Carlos Magno Rocha, compartilhar esses dados entre os dois sistemas é fundamental. O principal ponto do convênio é que as duas diretorias de informática, a diretoria de informática do Tribunal e a CETEC, que é a Companhia de Informatização de Dados da Prefeitura de Goiânia, comecem a falar uma mesma língua, de tal forma que um processo, quando ajuizado no Tribunal, imediatamente a Prefeitura sabe do seu acompanhamento e vice-versa. E quando houver pagamento, se for pago na Prefeitura, imediatamente o Tribunal já sabe. E se for pago no Tribunal, a Prefeitura sabe no mesmo momento. De forma que nós possamos enxugar a base de dados de devedores que hoje tem a Prefeitura. A nossa previsão é que os volumes de 300 mil processos que nós temos hoje, a partir da execução desse projeto, no passo de 4 anos, o número de 300 mil execução fiscal possa cair para 30 mil processos, 30 a 40 mil processos. Vamos reduzir quase 200% do volume de processos que nós temos hoje. E a Prefeitura se compromete também em criar centros de conciliação e pagamento de débito fiscal. Com essa ação conjunta, o contribuinte será o maior beneficiado. Esse convênio ele é firmado entre o município de Goiânia e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para agilizar, permitir que todas as ações que tramitam nas diversas instâncias no Estado de Goiás relativas ao município de Goiânia de execução fiscal tenham mais agilidade, cheguem a bom termo com maior presteza e necessariamente isso refletirá no bolso do contribuinte, uma vez que o município de Goiânia terá acesso a recursos que permitirão a ele a implantação de programas e projetos que vão de encontro às necessidades e aos anseios da nossa comunidade. Caso meu nome vá parar no SPC e a empresa não me avisa, como eu devo proceder? Se a anotação foi irregular, se a dívida não existir, mesmo assim houve essa anotação, a pessoa pode procurar essa reparação, pode procurar pedir em juízo essa baixa dessa negativação e também obter uma indenização por danos morais. Tá? O PROCON também age nesses casos com bastante eficiência, ele intermedia, ele chama o responsável pela negativação para que a solução também seja solucionada. Tá? Então, em síntese, a responsabilidade é do órgão mantenedor e se essa negativação for indevida, ele pode procurar na justiça a reparação dos seus direitos ou mesmo tentar administrativamente, via PROCON, solucionar o problema. PEC 33, que ganhou destaque em manifestações por todo o Brasil, é discutida entre magistrados goianos. A proposta de emenda constitucional 33/2011 foi o tema abordado no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás durante a última edição do projeto Mesa de Debates em Direito Constitucional. A PEC 33 é uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando hoje em dia na Câmara dos Deputados e que traz a seguinte previsão. Se o Supremo Tribunal Federal declarar uma emenda à Constituição, ou seja, um ato normativo que altera o texto da Constituição Federal, se declará-lo inconstitucional, ou seja, incompatível com a Constituição Federal, a palavra final não seria do Supremo Tribunal Federal, como ocorre hoje em dia. No caso,
essa emenda, essa decisão do Supremo Tribunal, falando que essa emenda é incompatível com a Constituição, ela voltaria para o Congresso Nacional, que se manifestaria mais uma vez. O Congresso poderia concordar com a decisão do Supremo e falar, realmente essa emenda é inconstitucional, ou não. O Congresso poderia falar que essa emenda é constitucional, ou seja, ela é compatível com a Constituição. No caso, teríamos uma posição do Congresso Nacional e uma posição diferente do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à compatibilidade dessa emenda com o próprio texto da Constituição. E o que a emenda, a PEC 33, prevê? A decisão final seria do povo. Haveria uma consulta popular para se manifestar sobre a compatibilidade ou não dessa alteração com o próprio texto da Constituição Federal. O juiz e diretor de comunicação da Asmego, André Lacerda, foi um dos mediadores do debate. A PEC 33 vem colocar uma nova separação de poderes. É necessário, sim, que cada poder tenha seu limite. Nós estamos discutindo aqui hoje quem tem o poder de dar a última palavra ou não. E a própria Constituição Federal de 88 já trouxe um desenho institucional que, a nosso ver, é bastante conformador, e o que precisa ser feito é uma aproximação maior dos poderes representativos com a população. É o discurso não ficar tão etéreo e esse discurso estar mais próximo, mais presente na vida do cidadão. Independente da gente analisá-la pontualmente, que vai ser feito agora nesse debate, se ela vai ser boa ou não, e eu considero que há aspectos relevantes sim, há aspectos que podem trazer uma melhoria do sistema, o que não pode ser feito é fazer como a gente está acostumado, fazer de forma assodada, sem conversar com a população, sem conversar com os poderes constituídos, as instituições representativas, sem dialogar com os juristas e com os juízes, que vão ser quem vão aplicar as leis todos os dias, retirando um poder do Supremo, né, sendo que o Supremo está fazendo um excelente papel. Tem seus defeitos? Claro, como qualquer instituição, mas a gente acredita que a gente tem que melhorar nossas instituições e não aproveitar um momento de instabilidade institucional como este, né, e criar mais medos, mais riscos para a população. Diante de estudantes, advogados e magistrados, o diretor do Instituto Goiano de Direito Constitucional, Simon Reiman Costa, e o juiz Alex Lessa destacaram a importância desse debate para conscientizar futuros profissionais de direito. A exemplo do que os promotores de justiça, os procuradores da República fizeram na PEC 37, que elaboraram, promoveram um debate perante a sociedade e levaram o tema de maneira simplória e compreensiva ao povo, nós buscamos essa mesma intenção, de primeiro promover o debate, ver quais são as razões de cada lado, da proposta e daqueles que são contra a proposta, e, no nosso caso, a minha posição é contra a proposta de emenda constitucional, levar esse debate à população, para que a população tenha conhecimento e opte pela sua posição em relação à PEC. Daqui a pouco você vai conferir o lançamento da Brinquedoteca do Fórum de Aparecida de Goiânia. Já, já! Crianças ganharam espaço exclusivo no Fórum de Aparecida de Goiânia. Confira como foi a inauguração da Brinquedoteca. Rodeada de crianças e autoridades, a diretora do Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, juíza Stefane Fiuza, inaugurou a Brinquedoteca do Fórum da cidade. A primeira brinquedoteca a ser inaugurada no Brasil foi a da comarca de Rio Verde há 4 anos, também pela juíza Stefane Fiuza. Estamos dando continuidade ao projeto Justiça Humanizada, onde iniciou-se em 2009 com a construção e implantação da Brinquedoteca em Rio Verde. Agora, nessa data tão especial para todos nós, estamos inaugurando essa brinquedoteca em Aparecida de Goiânia, onde a população é muito carente e onde várias crianças aguardam nos corredores diariamente, né, onde os pais estão sendo realizadas audiências junto aos juízes das varas criminais, juizados criminais, infância e juventude e varas cíveis do Fórum Central. O projeto integra o programa Justiça Humanizada e o objetivo é aproximar o judiciário dos problemas sociais. A psicóloga jurídica Graziela Hanna avalia as crianças através das brincadeiras. Só assim elas expressam o que sofrem em casa. A brincadeira é o lúdico da criança. No caso, tudo que ela vivenciar em casa, em qualquer lugar que ela vivenciar, que for violência, que não for saudável
para a saúde mental dessa criança na brincadeira que ela vai mostrar para a gente. Ela não consegue chegar em mim e me contar: ah, minha mãe bateu no meu pai bateu na minha mãe, eu fui espancada, eu fui abusada. Ela vai me contar através da brincadeira. E é através dessa brincadeira que eu consigo cuidar dessa criança, cuidar da mente dela e, na verdade, ela não está antissocial. Né? A criança ainda não. É através dessa brincadeira que a gente consegue recuperar o emocional para que ela não se torne uma pessoa que precise ser ressocializada. O promotor de justiça, Márcio do Nascimento, está há 15 anos na área da infância e juventude e destaca a importância de projetos como esse para a sociedade. O ambiente do fórum já é um ambiente um pouco estressante, as pessoas já vêm com seus conflitos pessoais e isso, de certa forma, acaba transferindo para as crianças, que acabam ficando ansiosas e estressadas também. Então, tendo um espaço como esse, onde ela possa descontrair e ter um momento lúdico, um momento especial, então isso com certeza vai ajudar bastante a situação dessas crianças. Você conhece os termos jurídicos? Quer saber ou entender o significado de alguma palavra? Pois então, papel e caneta na mão, que está na hora do quadro Juridiquês. Codex é um termo utilizado muitas vezes por advogados para se referir ao código, à norma, à lei. Então, costumava se chamar de codex, esse conjunto de normas, o código da lei. Duplo apelo, nós utilizamos esse termo quando ambas as partes recorrem da sentença. Então, nós temos uma sentença onde tanto o autor quanto o réu recorrem dessa sentença. Nós costumamos dizer que ocorreu um duplo apelo, um apelo de ambas as partes. O libelo era uma peça utilizada no processo criminal, onde o Ministério Público apresentava a acusação que seria apontada no plenário do júri. O libelo terminou, houve uma reforma na nossa legislação e hoje não existe mais essa peça processual que chamava-se libelo. Criação do juizado do torcedor é tema de reunião. Acompanhe. A Comissão de Direito Desportivo se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás para discutir a criação do juizado do torcedor. O torcedor, ele tem que conhecer seus direitos. Muitas das vezes o torcedor não tem esse conhecimento. Então a divulgação dos direitos, do que ele pode, o que não pode, dentro do estado de Serra Dourada, o que ele tem direito, à água, ao banheiro decente, enfim, ao preço das comidas, a sua locomoção para o estádio, tudo isso daí o torcedor tendo conhecimento, ele vai poder cobrar e o juizado vai estar lá à disposição para resolver. O objetivo é defender os direitos do torcedor e assegurar que alguns dos direitos previstos pelo Estatuto de Defesa do Torcedor, como segurança, higiene, qualidade das instalações físicas e dos alimentos comercializados nos locais onde serão realizados eventos esportivos, sejam cumpridos. Tudo no tribunal é feito de forma colegiada. Então, eu vejo possibilidade. Vai para a comissão de regimento, que é presidida pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Carlos Hipólito Escher, ele mais 5 desembargadores, eles vão estudar e no momento seguinte, provavelmente, esses e todos os outros pleitos, que nós estamos numa fase exatamente de revisão da criação de comarcas, elevação de varas em cidades onde já tem 2, 3 ou mais, vamos fazer isso de uma maneira agrupada, mas posso dizer positivamente que vieram no momento adequado. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás debate sobre regularização fundiária no Estado. Para discutir a regularização fundiária rural, o Comitê Estadual para Monitoramento e Resolução de Conflitos Fundiários Rurais e Urbanos recebeu os secretários Antônio Flávio Camilo, da Secretaria Estadual de Agricultura, e Leonardo Vilela, da Secretaria de Meio Ambiente. O objetivo é solucionar as demarcações das terras, principalmente na região nordeste de Goiás. Saio daqui com muita esperança, com muita satisfação, porque eu vejo uma vontade do Tribunal de Justiça de priorizar essa situação, que é extremamente grave, que é extremamente preocupante, que tira a cidadania das pessoas, que é da regularização fundiária. Um problema que vem de décadas, com a priorização, com a constituição de um grupo de trabalho do Poder Judiciário,
para priorizar, para assessorar os juízes e os desembargadores, para, junto com o Ministério Público, com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Meio Ambiente, avançarmos com a Procuradoria-Geral do Estado, avançarmos nas demarcatórias, nos trabalhos de campo e no julgamento dessas discriminatórias, isso representará um grande ganho. O comitê também se reuniu com a Prefeitura e a Procuradoria-Geral do município de Aparecida de Goiânia para discutir a regularização fundiária dos loteamentos Serra das Brisas e Belo Horizonte. O caminho que nós estamos tomando, que é o caminho do diálogo, de chamar as pessoas envolvidas, as autoridades envolvidas, dialogar, buscar uma solução conjunta, sem impor nada, mas buscando sempre o diálogo construtivo, isso vai mostrar que essa estratégia do comitê é que vai dar resultado, mais resultado que a prestação jurisdicional. Porque nós sabemos que a sentença, que é onde ela é lançada, ela não resolve, ela pode resolver o problema, mas não resolve a insatisfação às vezes e o conflito que está por trás do problema. Já a mediação, que é o que o comitê faz, essa mediação entre os vários parceiros, nós podemos resolver o problema e resolver também a insatisfação que está por trás do problema, trazendo pacificação social. E após o intervalo, você vai conferir um bate-papo sobre internação compulsória. No Justiça em Foco de hoje, estamos recebendo o juiz da 2ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia, Dr. Hamilton Gomes Carneiro. Ele vai falar conosco sobre a internação compulsória. Em primeiro lugar, a gente vai diferenciar as internações. Temos 3 tipos de internações, é isso, doutor? Temos a internação voluntária, que a própria pessoa se sente na obrigação de procurar um atendimento médico e ela pede essa internação. A segunda é a internação involuntária, que um terceiro pede, pode ser um parente ou pode ser um médico que avalia aquele paciente e vê que ele não tem condições de gerir sua vida sozinho, tem que ser internado para se desintoxicar, para se reintegrar à sociedade. E a terceira via é a internação compulsória, que o magistrado determina. O senhor acredita que a justiça tem que interferir em muitos casos aí, realmente, que estão nessa situação de correr risco de morte ou até cometer crimes? A justiça ela é acionada em último caso. Eu acho que precisamos de mais estrutura do Estado para auxiliar essas pessoas a sair desse vício. O Estado tem que investir em políticas de saúde básica, de saúde mental e tentar coibir essas cracolantes que estão surgindo em Goiânia. A internação compulsória é um caso até polêmico também, porque muitas pessoas falam da questão de ferir os direitos humanos. Como é que a justiça vê nesse caso? Existe também o direito da sociedade ir e vir sem ser molestado por um cidadão que está, como diria a linguagem popular, noiado, ele fica louco, alucinado de tanto usar crack, e você pode ser vítima desse cidadão, a pesagem dos direitos dele como cidadão ou da sociedade toda. Então é melhor às vezes extirpar esse cidadão por um certo período para ele ser condicionado a se livrar desse vício, para depois retorná-lo ao convívio normal, para que ele tenha uma vida trabalhando, se divertir normalmente sem usar esses subterfúgios entorpecentes. Existe também o CAPS, álcool e drogas, que é o CAPS-AD. As pessoas que precisam de atendimento, têm algum parente nesse sentido, precisando de auxílio, podem procurar esses locais. Temos também a Justiça Terapêutica aqui em Goiás, que funciona dando apoio, assistência, palestras, orientando familiares e o próprio usuário para que ele se interagir, largar essa muleta que ele usa, que é a droga, para ele fugir da realidade. Na internação compulsória, a gente sabe que o juiz determina que seja feita a internação e determina também um prazo para que o dependente fique ali internado. Como a justiça vê isso? É um caminho certo? Como é feito um acompanhamento? Como que a justiça vai determinar o prazo que um usuário de drogas tem que ficar internado? Em regra, o prazo é 30 dias, mas o magistrado ele deve também pensar que o médico é o melhor avaliador dessa questão. Então, coloca-se 30 dias como um prazo limite, mas o médico que for tratar do cidadão, do paciente, é que ele vai avaliar se realmente já está desintoxicado, já pode voltar ao convívio social. E quanto ao acompanhamento, por relatórios mensais, o juiz recebe as informações se o cidadão está progredindo, se já está apto ao retorno. O Ministério Público fiscaliza, o juiz também pode ir na clínica
avaliar se realmente o paciente está tendo um atendimento adequado, se está tendo as estruturas físicas e de medicamentos são corretas. A gente sabe que esse é um procedimento relativamente novo. Em São Paulo, a primeira internação compulsória aconteceu em maio. E aqui em Goiás, aconteceu algum caso já dessa forma? Como é que a Justiça está preparada para receber esses casos? O grande problema aqui em Goiás é a falta de locais para internar. Realmente são poucos casos em Goiás. Quando eu mandei internar, o local que eu determinei não aceitava mulheres e cobrava também para internar. Então eu tive que encontrar um outro local. Essa é a grande dificuldade. Se tivesse mais locais para acolher essas pessoas e tratar, se o Estado fornecesse essa infraestrutura com mais capilaridade, seria bem interessante e a gente poderia melhorar bastante essa situação desses zumbis que ficam usando crack e sem rumo. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Conversamos com o Dr. Hamilton Gomes Carneiro, juiz da 2ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia. Ele conversou conosco sobre a internação compulsória. Até o próximo. Veja agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Negada a indenização à mulher que trabalhou voluntariamente. Por unanimidade de votos, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reformou sentença da primeira instância e negou o pedido de uma mulher que trabalhou voluntariamente por mais de 2 anos no Detran e requereu indenização equivalente aos 26 meses não recebidos, além de férias e 13º salários. Filha de preso que morreu dentro de cela tem direito à pensão. Os integrantes da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás mantiveram sentença da comarca de Bom Jesus que condenou o Estado de Goiás a pagar um salário mínimo a uma mulher, filha de um homem que morreu dentro da cadeia pública da cidade onde cumpria pena. Ela receberá a pensão até completar 25 anos de idade. Além disso, o juiz singular determinou que o Estado lhe pague R$50 mil a título de danos morais. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deixa de condenar empresa fabricante de cigarros a indenizar familiares de ex-fumante. Por unanimidade, os integrantes da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás mantiveram sentença da comarca de Itumbiara que negou indenização aos familiares de uma mulher ex-fumante que morreu em razão de câncer de pulmão provocado pelo tabagismo. A demanda havia sido ajuizada contra a fabricante de cigarros. Todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde, ocorre missa na capela do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Carlos Gustavo Fernandes de Moraes, dia 6, comarca de Planaltina. Wilde Afonso Ogawa, dia 6, comarca de Goiânia. Placidina Pires, também dia 6, comarca de Goiânia. Algomiro Carvalho Neto, dia 8, comarca de Anápolis. Carlos Magno Rocha da Silva, dia 9, comarca de Goiânia. Mônica César Moreno Senhorello, também dia 9, comarca de Goiânia. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, dia 10, comarca de Goiânia. Lorena Prudente Mendes, dia 10, comarca de Valparaíso de Goiás. Patrícia de Moraes Costa Velasco, também dia 10, comarca de Santo Antônio do Descoberto. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e até o próximo programa.